A gente fala muito sobre planejamento. E como que é a lógica do planejamento, né? Como que funciona isso aí no dia a dia, na teoria? Qual que é o conceito que a gente usa para fazer planejamento e por que que isso é importante? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, a gente sempre fala, né? Das minhas fases aqui do canal, a gente precisa se programar, vamos programar, fazer a conta, né? Uma conta separada para as despesas, para você tirar, né, o salário da fazenda e ter essa conta separada para isso. Mas por que que isso é importante, né? Existe muito estudo em cima disso. E qual que é o conceito que a gente usa para poder falar sobre planejamento, né? Vamos ver qual que é a lógica disso aí. Então, quando a gente fala de planejamento, né, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte, que planejar não é adivinhar o futuro, isso é simplesmente absurdo, né? Isso não existe. Então, o que o planejamento faz? Quando a gente para planejar o futuro, o que a gente faz é criar uma situação. A gente pode criar o futuro, né? E vencendo os desafios. Então, quando a gente fala, né, sobre o planejamento, o que que a gente está falando, né? A gente tem uma situação que a gente vai, né, procurar conhecer e a gente tem uma meta, a gente cria uma meta, a gente cria um futuro. Ah, eu quero alcançar isso, eu quero chegar nesse ponto. Se a gente não faz o planejamento, né, a gente tem um ditado que a gente fala assim que a vida a gente fica igual folha de bananeira, né? Assim, alguém dá uma ideia, a gente segue, aí vem o outro dá uma outra ideia, a gente segue, alguém dá um palpite e a gente fica naquela, fica perdido, né? Eu não sei quem que eu sigo, eu não sei o que que eu escuto. Hoje, né, a gente tem tanta informação, o que que eu vou fazer com tanta informação? Qual informação serve para mim, qual que não serve? Então, quando a gente não tem um planejamento, a gente fica aí, né, girando de um lado para o outro, tem uma chance enorme de não chegar em lugar nenhum. Agora, outra coisa que a gente tem que saber, né, não quer dizer que eu vou planejar e que vai sair tudo exatamente certo, né? Essa ideia assim, vou fazer um plano, hoje vamos pegar em produção de leite, eu estou produzindo 200 litros de leite, quero chegar a 1.000 litros, então é só eu fazer a minha recria, eu comprar tantos animais, que vai custar tanto, vou gastar tanto, e isso também não existe, né? As coisas não acontecem de uma forma perfeita, tá certo? Mas o que que realmente acontece? O que que a gente vê no dia a dia? É que quando a gente cria uma direção, a gente cria uma meta de médio, de longo prazo que a gente quer alcançar, nós vamos sim ter os desafios, vai ter imprevistos, só que a gente tem lá os seus altos e baixos. Esse ano foi bom, esse ano está difícil, o preço do leite está ruim, o preço do insumo está caro, mas depois vem um outro ciclo que a gente consegue pegar um preço de leite melhor, um insumo com um preço mais equilibrado. E a gente vai chegando no objetivo e vai, né, fazendo o crescimento, né, o aumento da rentabilidade do negócio ao longo do tempo. Então, esse é mais ou menos esse desenho que acontece quando a gente planeja, não que as coisas vão ser perfeitas, mas quando você tem uma direção, né, como diz, a gente acaba alcançando essa meta quando a gente faz isso de uma forma estruturada. E o que que é fazer isso de uma forma estruturada? A gente fala o círculo, né, do PDCA, né, isso está em inglês, mas nada mais do que parar para planejar. Então, a gente vai identificar o que eu quero melhorar, fazer uma análise, determinar um processo e ver o que que vai ser feito para a gente alcançar aquela meta. Depois a gente passa para a fase de executar o que foi planejado, e aí depois de algum tempo, a gente vai verificar se aquilo que foi planejado está sendo alcançado. E é aí que entra nessa outra fase aquilo que a gente falou, né? Nem tudo é perfeito, a gente vai ter que fazer correções de rota. Então, a gente planeja, executa,
verifica para ver se o que a gente planejou está saindo dentro do planejado, e se não estiver saindo dentro do planejado, a gente faz ajustes, a gente replaneja, a gente faz umas correções de rota para ver se para poder alcançar aquilo que foi planejado, né? Então, por exemplo, eu tinha feito, vamos falar de uma forma bem simples, eu fiz um padrão lá que eu ia fazer uma ração de milho e soja mineral, que ia custar X e tal. Mas aí o milho ficou muito caro. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos buscar outras opções, né? Vou fazer silagem de grão úmido, vou usar um subproduto nessa dieta para buscar manter o custo, né? Usando outras alternativas. Então, é bem isso, né? É uma coisa bem simples. É a gente ter um padrão, né? Ter uma meta, e aí a gente vai ajustando para poder conseguir, né, alcançar aquele resultado, tá certo? Então é isso, né? Só para a gente ver que as coisas têm uma estrutura, têm uma lógica, tem estudos, né, em cima disso, e que esse é o jeito, né, que a gente faz todas as coisas. É importante definir um planejamento, mesmo que a gente não consiga fazer perfeito, que isso não existe, nós vamos, né, buscando entre altos e baixos, vencendo as dificuldades para alcançar aquela meta. E o jeito que a gente faz isso, a gente planeja, executa o que foi planejado, confere se está dando certo, o que estiver dando certo continua, o que não estiver dando certo a gente molda, né, remolda, adapta para um jeito que vai dar certo, um jeito que vai, né, que vai encaixar melhor aí na sua realidade. Tudo isso a gente fala no curso Gestão para Eficiência na Pecuária de Leite, a gente fala isso com bem mais detalhe. Tem um link aqui embaixo, tá? Então, se interessar, vai lá no link, olha lá o curso, o preço é muito acessível, tem muita informação e é isso. Então, o vídeo de hoje é isso. Curta, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Curta aí, porque isso aí ajuda a divulgar mais essas informações. Isso pode servir para algum conhecido seu, algum amigo nosso, tá bom? Então, curta esse vídeo, compartilhe aí com quem você achar interessante. Um abraço e até a próxima.